Gente, o que que saiu hoje? Uma saída de forno, descanso de panela e uma luva. E por dentro fiz com essa estampa. Ficou fofo, né? Esse aqui foi um dos trabalhos que mais saiu no final do ano, gente. Cada ano eu tenho uma surpresa com meus trabalhinhos. E olha que fofo que ficou. Que estampa maravilhosa, né? Eu mesma amei essa estampa de girassóis. Prontinho, ó, pacotinho de presente. Eu iria amar ganhar um presente desse.